Digamos, comunicar a vocês aí que quase a gente conseguiu os 3 terabits ontem à noite. Só que vamos ver aí se essa noite aqui a gente consegue. Porque ontem nós ativamos mais 200 gigas para o Google e vamos dizer assim, quer dizer, que o Google foi ativado às 11 horas, então, quer dizer, que acho que essa noite aqui provavelmente promete, vamos dizer assim. Então, se acontecer no evento da Abranet, vai ser a melhor coisa que, digamos assim, seria muito interessante, digamos, comemorar que a gente atingiu os 3 terabits por segundo da estrutura geral do IX. Bem, agora, tenho aqui, né, algumas ideias, né, e vamos dizer assim, vamos evoluir aí no tempo lá para poder ver essas ideias aí que vocês devem pensar aí para frente. Então, começando, né, sobre o que tem acontecido, a gente vê aí que o Brasil, quer dizer, que ele começou aí a estar conectado, né, a nível mundial em 88. Só que essa conexão da parte acadêmica, né, só foi possível por causa que a Embratel, né, quer dizer, que permitiu, em 88, que as redes acadêmicas e de pesquisas transportassem tráfegos de terceiros. Quer dizer, esse tráfego que vem aí para atender a parte de e-mail, transferência de arquivos, que naquela época ela era feita através da Bitnet, Rapnet, né? Quer dizer, que só foi possível aí em 88 pelo entendimento da Embratel. Nessa época aí, somente outros 2 serviços, assim, eram permitidos por empresas, não, instituições que não eram de telecomunicações. Basicamente, era a venda de passagens aéreas, né, e também a parte financeira. Tá? Então, a rede acadêmica pôde fazer isso, e com isso, né, quer dizer, que com esse entendimento aí, em 88, tivemos a conexão do Brasil para com os Estados Unidos, e a coisa começa em 88. Aí, em 89, aí, a gente acaba tendo também mais um link. Então, esses 3 links aí, que na época eram ilhas, né? Ok? Então, essas ilhas aí, que a gente chamava de ilhas Bitnet, tá? Elas, através desse entendimento aí, foi possível unir essas 3 ilhas dentro do Brasil. Então, só para ter uma ideia, quer dizer que, com essas ilhas ligadas aí, e somente em 91, né, a FAPESP, ela começa a trafegar o tráfego IP. Então, 91, né, pessoal, 21 anos depois do que os americanos consideram o nascimento da internet. 21 anos depois. Então, nós começamos a internet aí 21 anos depois dos americanos aí. Mas antes do que a gente considera, vamos dizer assim, da fase comercial da internet. Quer dizer que, quando a gente começou a fase comercial da internet em 95, né, praticamente a gente começou junto com os americanos também. Então, quer dizer que na parte comercial nós não estamos atrasados, quer dizer que entramos junto. Então, isso daí foi legal. Tá? E, historicamente, né, quer dizer que em 95 também, a gente tem aqui a criação do comitê gestor, importante para o cenário brasileiro, né, através dessa portaria interministerial número 147, né, entre 2 ministérios, da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Comunicações. E, nesse mesmo ano, a Anatel publica a norma 4, né, que regula o uso de meios da rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização de serviços de conexão à internet. Então, com isso daqui, nasce a internet, digamos, comercial aqui no Brasil, e essa daqui é a razão de vocês estarem aqui. Tá? Alguém me disse que era só mirar para qualquer lugar que ele avançava. Bem,
Em 98, foi criado o primeiro ponto de troca de tráfego, que naquela época lá a gente chamou de ponto de interconexão de rede. Não sei se alguém lembra desse nome aí. E esse nome aí, né, pessoal, ela foi rebatida por um conselheiro do comitê gestor e tivemos que mudar o nome para ponto de troca de tráfego. Então, o PTT nasce em 98, né? E esse é o esquema que a gente vê aqui, né, com equipamentos doados, naquela época lá pela Tricom, né? E a gente vê aqui, né, as redes da KDD e da Global One ligado à RNP e à rede ANSP. Então, esse daqui era o primeiro ponto de troca de tráfego brasileiro. Algumas dessas empresas já não estão mais aqui no Brasil, tá? E, vamos dizer assim, foi criado para poder aliviar o tráfego internacional. É que quem sentiu nessa época aí, né, pessoal, até 2000, outubro de 2000, o pessoal aqui no Brasil sentiu estrangulamento terrível, porque o cabo submarino não estava pronto, ok? Satélites congestionados, tudo que você tinha de enlace totalmente saturado. E somente no ano de 2000, quando a Embratel inaugura o Américas 2, alivia o tráfego aqui no Brasil. Notem vocês que, antes disso, a gente, na época lá eu estava trabalhando na ANSP-FAPESP, colocamos já CDN. CDN é coisa antiga, pessoal. CDN foi colocado aqui antes do Américas 2, aqui no Brasil. Então, a Camai já estava presente aqui no Brasil já em 99. Então, só para vocês terem que a coisa não é de hoje. Hoje em dia, todo mundo fala sobre CDN como se fosse novidade, mas 99. Né? E, com o passar do tempo, foram surgindo outros pontos de troca de tráfego no Rio Grande do Sul. Aí, em 2000 mesmo, nasce o primeiro ponto de troca de tráfego comercial em movimento contrário a esse que foi criado aqui na área acadêmica, ok? E o que estava de errado nesse modelo? É que, nesse modelo aqui de cima, todo mundo que vinha era obrigado a trocar tráfego com todo mundo. Isso daqui foi uma coisa que foi ruim. O pessoal vem, quer fazer o que ele quer. Não adianta você obrigar ele a fazer nada mais do que ele quer. Tá? Então, a gente aprendeu a lição, né? E, com o tempo, quando a gente lançou o ponto de troca de tráfego mesmo, né? Esse projeto que a gente começou com o nome de PTT Metri, hoje é o XBR, a gente já nasceu com a filosofia certa. Todo mundo vem, faz o que quer. Se quer trocar tráfego só com um, troca tráfego só com um. Se quiser com todos, troca com todos. A grande maioria prefere trocar tráfego com todos, mas tem alguns poucos que só vão participar se quiser só os conteúdos. É problema dele, pessoal. Então, essa escolha aí, essa liberdade é importante. E querer regular isso é uma besteira. Tá? Então, quer dizer que não deixem regular isso, pessoal. Quer dizer que a liberdade que vocês têm é a melhor coisa que a gente teve até agora, e isso deve ser mantido. Tá? Então, toda essa pesquisa que o nosso órgão regulador está fazendo a respeito de que deva regular essa infraestrutura, a gente não deve permitir, porque essa liberdade é o que fez a gente chegar até aqui. E notem vocês, né, que ele já nasceu também com a filosofia de que deveria integrar todos os pontos de troca de tráfego existentes, inclusive os comerciais. Então, notem vocês que em 2004, né, quer dizer, que como que aquele primeiro ponto de troca de tráfego foi transferido para Terremark, então, aí a gente estava com pontos de troca de tráfegos comerciais. Ok? Mas já tinha 2 em São Paulo. E esse projeto aqui já nasceu querendo ligar todos eles.
numa matriz de troca de tráfego único, porque quando você vai participar, importante é que você participe numa estrutura, e não você ser obrigado a colocar um link para um link para outro, isso tem custos adicionais. Então, essa matriz aí já deveria ser única, é isso que a gente fez. Convidamos todos para integrar esse ponto de troca de tráfego. Activity OptiGlobe aceitou, então foi uma dessas estruturas aqui, né? Então, quer dizer que você tem lá a parte da Activity, a parte da USP, que recebia a parte acadêmica de governo, e aqui a gente tinha, na época lá, a Brasil Telecom. Tá? Então, nasceu dessa maneira, e, obviamente, a Terremark foi convidada a participar dessa estrutura, que aconteceu 10 anos depois. Tá? Mas a gente, insistentemente, fizemos esse convite. 10 anos depois, Terremark acaba se transformando num PIX do ponto de troca de tráfego. E, obviamente, né, com o passar do tempo, outros pontos de troca de tráfego foram surgindo. O Yahoo, em 2006, né, aquele mesmo Yahoo que foi vendido, né, recentemente para a Verizon, ele acaba se conectando, em 2006, ao IX de São Paulo. Eu falo sobre Yahoo, né, pessoal, porque, naquela época, lá, Yahoo tinha conteúdo bastante importante e bastante acessado. O tempo muda, né? Aí, também, com o passar dos anos, aí foram criados o PTT de Salvador, Google, né, acaba entrando em 2008, um importante, digamos, participante aqui do IX, né? Então, só para falar do Google, né, pessoal, em termos de Internet Exchange, o Google tem a maior capacidade no Internet Exchange aqui no IX de São Paulo. Ele, com a ativação de ontem, passou de 500 para 700 GB, que é público no site do PIRINDB. Tá? Então, quer dizer que vocês deveriam cadastrar todas essas informações no PIRINDB, qual que é a banda de vocês que estão, digamos, conectados ao IX, e essa informação aí é pública e todo mundo pode ir lá e consultar. Então, aí depois, outros PTTs foram surgindo, né? A Globo.com entra em 2010, a Amazon em 2011, Netflix em 2012, né? Netflix aqui também, né? Hoje em dia, tem a maior capacidade no Internet Exchange também no IX de São Paulo, né? Então, que nós estamos falando, não já a nível de que a gente não é o primeiro do mundo em capacidade, mas a gente já é primeiro do mundo em alguns quesitos. Tá? Então, é importante ressaltar a importância desse projeto aí. A Globo acaba entrando no Rio de Janeiro, né? O Facebook e a Microsoft no IX de São Paulo em 2013, Google, Amazon no IX do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também acaba sendo uma escolha aí para os produtores de conteúdo. Netflix, em 2014, vai para o Rio de Janeiro. A Camai entra no IX de São Paulo. Netflix vai para Porto Alegre também. Aí a gente cria o PTT de Foz do Iguaçu, que a gente quer transformar no primeiro ponto de troca de tráfego digamos, países, né, entre países, Paraguai, Argentina e Brasil. Então, a gente está trabalhando nisso. Recentemente, aí, nós ativamos o PTT Método de Aracaju, né, e Netflix acaba entrando em Fortaleza. Então, eu cito isso aí como, assim, datas importantes aí para vocês se situarem por que a gente teve esse crescimento tão intenso aí ao longo desses anos. Então, aqui estão os números, né, pessoal? A gente é o primeiro do mundo em quantidade de participantes. O segundo lugar, né, quer dizer, que a gente está com 1.200, mais de 1.200. O segundo lugar tem menos de 800. Então, quer dizer, que a gente está 50% a mais em quantidade de participantes no Internet Exchange. Também, quer dizer, que o NICBR administra a maior quantidade de pontos de troca de tráfego por uma única instituição. A gente está em 27 localidades. 2,94 ontem à noite, né? Quer dizer, que
A gente quase bateu os 3. O X de São Paulo está com 2,3 e alguma coisa agora, 1,5, digamos, terabits em média. Temos crescido aí 70% aí em 2016, mas nos últimos 3 anos, algo como 8 vezes de crescimento. Então, é um crescente assim que, nesse ritmo aí, a gente vai ultrapassar logo, logo os principais Internet Exchange do mundo. Tá? Então, quer dizer que a gente está arrumando para que também em tráfego a gente seja o primeiro. Tá? Isso preocupa. Então, aqui estão as localidades. Aqui tem a participante por localidade, né? Quer dizer, que, juntando toda essa estrutura, essas 27 localidades, a gente tem 1.579 sistemas autônomos únicos, tá? E o total de sistemas autônomos conectados em toda a estrutura totaliza 2.215. Então, tem bastante sistemas autônomos aí participando em mais do que uma localidade. Mas, para alguns aí, eu fico falando o que é ponto de troca de tráfego, às vezes não sabe, né? Então, basicamente, né, quer dizer que o ponto de troca de tráfego serve para ligar sistemas autônomos. Tá, ok? Então, a gente facilita a troca entre sistemas autônomos. Então, o PTT ele não interfere nessa troca de tráfego entre qualquer sistema autônomo. Então, isso aqui é importante, essa neutralidade aí. Ok? E importante também notar que ponto de troca de tráfego não pode ser confundido com POP de operadoras, ok? Que muita gente costuma fazer. Ok? Então, tem uma definição bastante técnica nesse site aqui do Internet Exchange Federation, né, que a gente faz parte. Então, a gente criou aí, fez um trabalho aí em conjunto com todos os associados aí de pontos de troca de tráfego do mundo inteiro e criamos essa definição do que seja um Internet Exchange, porque a gente estava sentindo que estava tendo mau entendimento. Okay? Então, é importante que vocês visitem essa definição e vocês vejam que essa definição é a definição correta sobre ponto de troca de tráfego. Bem, muita gente vê a internet como se fosse uma nuvem. Para nós, essa visão é míope, né? Então, a gente precisa alargar um pouquinho mais essa visão. Para nós, temos que lidar com algo assim. Vários sistemas autônomos, né? Várias nuvens interligadas, né? Essas nuvens são independentes, sistemas autônomos são redes independentes, interligadas. Esses sistemas autônomos, aí, obviamente, não são apenas redes de provedores, mas tem redes de conteúdo, tem também redes que a gente considera de usuários finais, né, universidades, redes de banco, redes de grande empresa, redes de governo. Então, tudo isso, para nós, é sistema autônomo. Bem, obviamente, você, para ser um sistema autônomo, você precisa ter vários caminhos para com a internet. Isso é feito através desse protocolo chamado BGP. Tá? Então, geralmente, fisicamente, é inviável você ligar todos os sistemas autônomos. Quer dizer, você teria que ter uma rede full mesh. Tá? Então, mas isso daqui, pessoal, essa impossibilidade está em xeque. Depois eu vou falar a respeito. Tá? Então, vou pôr vocês para pensarem um pouco sobre isso que, teoricamente, era inviável algum tempo atrás. Então, eu diria que o ponto de troca de tráfego ajuda, facilita, né, os sistemas autônomos a trocarem tráfego entre si. E essa estrutura, né, quer dizer, que a gente acaba montando, quer dizer, faz com que todos, através de um único link, né, ele consiga trocar tráfego com outros demais. Quer dizer que, então, um participante do sistema autônomo que chega no X de São Paulo, ele tem a possibilidade de fazer troca de tráfego com outros mais de 1.200 sistemas autônomos, numa única conexão. Tá? Então, é possível também você, digamos, contratar serviço de trânsito, outros serviços
tipo serviços de data center, tal, nessa mesma infraestrutura. E aumenta a qualidade, reduz custo, aumenta a resiliência. Então, esse é o papel do ponto de troca de tráfego. Tá ok? Então, o XBR é simplesmente, né, o nome que a gente dá a esse projeto, que nasceu em 2004, né, como resposta à necessidade de ter uma infraestrutura neutra. Quer dizer, que a neutralidade é importante. Eu estou batendo bastante nessa tecla sobre a neutralidade, né? Quer dizer, então, aonde tem necessidade, a gente está criando essas estruturas, tá ok? Importante característica, né? Neutralidade, qualidade, baixo custo das alternativas, matriz de troca de tráfego regional única, tudo isso são características que a gente procura buscar quando a gente instala um ponto de troca de tráfego. Então, a parte de neutralidade e qualidade, o NIC, através desse projeto, né, e como que o NIC não tem interesse sobre esse tráfego, ok, a gente se considera neutro. Tá ok? Diferente quando uma operadora, né, como foi no passado, né, operava pontos de troca de tráfego, devido ao interesse que ele tinha pelo tráfego, deixava alguns participar, outros não. Então, quer dizer que esse modelo não deu certo. Naquele modelo lá, eles chamavam de NAP. Então quer dizer que o Internet Exchange foi um conceito que nasceu depois, já com essa neutralidade. Então, o NAP é coisa do passado, soluções parecidas que não deram certo. Quer dizer que essa neutralidade é importante para poder crescer, tá ok? E dar neutralidade ao processo. Bem, também tem essa definição, a gente fala sobre sistema autônomo, e a gente vai ver, né, porque esse conceito é terrível. Todo mundo acha que sabe o que é um sistema autônomo, mas é difícil escrever. Tá? Então, as literaturas aí acabam citando o sistema autônomo de forma indireta, né? É tão claro, é tão óbvio que é um sistema autônomo que a gente é obrigado a citar esse conceito de forma indireta. Quer dizer, que a gente fala sobre sistema autônomo quando a gente vai descrever um protocolo chamado BGP, tá ok? Que faz a comunicação entre dois sistemas autônomos, quer dizer, fazer o tráfego fluir de um lado para o outro. Aí. Então, o sistema autônomo, basicamente, duas grandes características. Precisa ter uma rede física, né? Uma arquitetura física, então, seja lá através de fibra, rádio, pares metálicos. Quer dizer, você tem que ter essa rede fisicamente. Mas, importante também é que tenha roteamento global da internet. Então, esses dois quesitos aí acabam definindo o que é o sistema autônomo. Quer dizer, que você precisa, através do roteamento global, ter vários caminhos para com a internet. E notem vocês que nesse livro aqui, The Global War for Internet Governance, dessa autora Laura Denardes, ela fala assim, ó, os acordos técnicos de interligação e negócio para a troca de tráfego entre sistemas autônomos são áreas críticas para a governança da internet, embora bastante longe da vista do público. Isso daqui é verdade, pessoal. Então, quer dizer que isso daqui, né, que a gente faz, né, exatamente o coração da internet. Quer dizer que, então, qualquer mexida aí afeta todos nós. Tá? Então, é importante a gente ter em mente esse conceito aí de que relações entre sistemas autônomos é bastante delicado e mexe na internet como um todo. Aí, a gente vê a nível mundial, como é que nós estamos? Nós estamos aqui na região da América Latina, esses 6.000 e poucos sistemas autônomos que tem a América Latina, sendo que você pega a região da Europa, tem quase 35.000, os americanos lá, 30.000, região da África, 1.500, a região da Ásia e Pacífico, 13.000. Então, a gente é metade do que seja, vamos assim, os asiáticos ali, e a gente está bem aquém aí da parte dos europeus e americanos. Mas, a nível América Latina, a gente é praticamente 60%. Então, quer dizer que a gente é muito maior do que qualquer outro país. Aí, né? Quer dizer que
O segundo lugar é a Argentina, com 643, bem abaixo da gente. A gente está com 4.400. Isso aqui é informação de um mês atrás, aí já estamos com 4.600. Tá, então, ele está crescendo. E outros países, né, ele mal se equivalem à quantidade de sistemas autônomos que tem estados. Tá, ok? Então, a gente está assim, quer dizer, que quando os provedores de conteúdo falam que eles são em determinados países, seria equivalente a estar, na América Latina, né, seria equivalente a estar em determinado estado aqui. Quer dizer, que isso daí é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, que quando a gente vai discutir as coisas, a gente precisa pensar que a gente é vários países da América Latina, e não somente um. E, muitas vezes, eles têm uma leitura errada da gente. Isso faz com que eles não invistam na gente como deveria. Tá? Bem, aqui está o nosso crescimento, né? Importante aqui, né? Principalmente as associações, né? A Branet é uma delas aí, que acaba divulgando para que os seus associados se transformem em sistema autônomo. Isso é importante, porque, como a gente viu, né? Quer dizer que ponto de troca de tráfego só é possível só com sistema autônomo. Então, importante que as empresas, se não são, acabem virando sistema autônomo. Bem, aqui está a distribuição de onde estão os sistemas autônomos no Brasil, né? Obviamente, a concentração é na região sul-sudeste, mas a região nordeste, assim, acaba se destacando, depois o centro-oeste e, finalmente, a região norte, aí, que tem poucos participantes. Aqui está a distribuição a nível de região e também por estado, né? Então, São Paulo aí tem quase 1/4 da internet em termos de sistemas autônomos, seguido dos mineiros, aí depois o pessoal do Rio de Janeiro, e aí vai. Bem, importante também, né, pessoal, que nessa estrutura a gente também coloque outras coisas que melhoram a internet. Então, está aqui, ó, quais são os serviços. Alguém conhece o que é esse AS112? Alguém sabe? Levante a mão. Mas está lá. Isso daqui é simplesmente, né, para um anúncio de que se alguém jogar tráfego com aqueles IPs privados que não deveriam, tem esse AS112 e fala, vem para mim que eu jogo no lixo. Tá? Então é importante ter, vamos dizer assim, um coletor de lixo aí de coisas que não deveriam estar fluindo pela internet. Então, temos isso. O Looking Glass, para você consultar aí como é que estão seus anúncios. Temos esses coletores de rotas, né? Quer dizer, que para quem está anunciando as suas rotas para o coletor de rotas do RIS e do Route-Views, vocês têm o histórico de como está a sua rota ao longo do tempo. Quer dizer, qualquer problema que você tenha, visite esses sites aí que vocês vão ver histórico, o que aconteceu antes. Então, quer dizer, que vocês podem fazer o troubleshooting. Temos aí o CIMET, quer dizer, que eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre o CIMET mais tarde. Temos o SARA, né, porque são projetos parecidos com o RIS e o Route-View, mas o SARA, vamos dizer assim, a gente está num processo beta, mas a ideia é juntar informações de coletores de rota, os anúncios de todos os participantes e também as informações do CIMET para poder dar um overview um pouco melhor do que está acontecendo dentro da rede do participante. Então, isso aí está em desenvolvimento e acho que o resultado vai ser bastante interessante para vocês usarem e também saberem o que acontece. O Route Server, né, quer dizer que, só para ter uma ideia, né, pessoal, a gente teve que ser criativo a nível de Route Server, porque a maioria das soluções aí só aguentavam 1.024 sistemas autônomos, nós passamos disso. Então, a gente inventou um negócio chamado Multi-Bird, baseado no Bird, né, que muitos Internet Exchange acabam utilizando aí, mas a gente teve que fazer o Multi-Bird para poder suportar essa quantidade de sistemas autônomos aí. Isso daí é um trabalho que foi apresentado em alguns eventos internacionais, o pessoal viu que funciona, elogia, e a gente usa a nossa criatividade aqui para podermos avançar. Então, ser o primeiro, pessoal, implica em sermos criativos. Então, é um ônus que a gente tem.
O DNS Root Server aí também, né, quer dizer, que é importante para o tempo de resposta, né, para de acesso a qualquer site. O .br também, que a gente acabou espalhando no Internet Exchange. Então, a estrutura do CIMET, basicamente, a gente põe o sistema autônomo a mais na nossa estrutura, né, que é esse AES 14026, a gente coloca os servidores de medições. Então, qualquer um participante do Internet Exchange pode fazer a medição nesse AES 14026. A gente tem esses servidores aí, né, em todas as localidades do Internet Exchange. Então, quer dizer que vocês, provedores, quiserem usar o CIMET, pode usar, vai ser feita a medição no servidor local, né, do Internet Exchange, e todo o resultado é disponível via o portal que a gente disponibiliza para vocês, que é o PAS. Bem, aqui também temos aqui nos servidores DNS raiz, né? Então esse, em laranja aí são locais que a gente tem servidor DNS raiz, os root servers. Então notem vocês que a gente só perde dos Estados Unidos em quantidade de servidores DNS raiz, tá? Então a gente é uma infraestrutura bastante robusta, tá? Aqui é uma curiosidade, né, pessoal? Até 2011, essa linha azul, né, mostra que, no horário comercial, o tráfego era maior do que no horário noturno, né, horário que as pessoas ficam em casa. A partir de 2012, né, lembra que naquela linha do tempo, né, tem um provedor aí que vocês conhecem, tem um representante aqui na sala, né, o Netflix acaba entrando, né, pessoal, e acaba começando a mudar esse perfil, que acaba em 2013, olha. O que acaba acontecendo? Que o uso da internet passa a ser prioritariamente noturno. Quer dizer, que aquele tráfego que servia para atender a área comercial já não basta para poder atender usuários domésticos. Então, essa mudança de perfil foi bastante importante, porque a característica da rede mudou. E final de semana, né, pessoal, esse limite aqui era bem abaixo do que se apresentava durante a semana. E aí, de repente, em 2013, também, final de semana, acabou tendo picos. Ou seja, a minha equipe que fazia as manutenções no final de semana já não podia mais fazer no final de semana. Aí, a solução o que é, pessoal? Hoje em dia, a gente faz aqui, ó, 6 horas da manhã. Esse é o melhor momento para poder fazer qualquer coisa. Tá? Fora disso, não dá. Bem, e aí tem o que a gente está trabalhando por causa dessa concentração muito grande em São Paulo. Então, o OpenCDN, né, partiu das informações que vocês nos passam. Vocês têm nos reportado que 70% do tráfego internet necessário para poder atender usuários residenciais vem do IX de São Paulo. Então, analisando um pouco mais a fundo, vocês mesmos também reportaram que as principais CDNs são Google, Netflix, Akamai e Facebook. São responsáveis por essa maior parte desse tráfego, 70% aqui. E aí, a gente, com essas informações, fomos para CDNs. CDN, por que não colocar a sua infraestrutura nos outros Internet Exchange? Resposta, eles preferem oferecer cache CDN para os ISPs com grande volume de tráfego. E aí vocês vão lá e ficam batendo nas CDNs para poder colocar os caches dentro das suas redes. Ok? Então, Henrique, agora a gente está tentando mudar um pouquinho esse cenário aí. Veja o que está acontecendo. Isso aqui, setembro de 2015, né? Setembro de 2015. Notem vocês que essa parte cinza aqui não tem nenhum sistema autônomo conectado ao IX de São Paulo. Todos os demais estados têm algum sistema autônomo. Esse azulzinho claro de 1 a 5, o mais aqui 6 a 10, o verdinho de 11 a 19, e aí vai, né? O amarelinho aqui 30 a 49,
70, 89, né, nessas regiões aqui, Rósio, e aqui você tem no estado de São Paulo 280. Né? Então, isso aqui é setembro de 2015. Olha agora como é que está, pessoal. Somente, como é que é? Acre, né, e Roraima. Não tem. Todos os demais já estão com presença aqui no Distrito de São Paulo. E, obviamente, né, pessoal, a quantidade também subiu. Tá, então, de que São Paulo está crescendo assim, mês a mês. Né? Então, a gente precisa dar uma solução para isso. Né? Então, a ideia do conceito do OpenCDN é melhorar a atratividade do Internet Exchange fora de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro têm esses principais caches aí. Tá? Aí, qual que é a ideia? Atrair as CDNs oferecendo espaço em rack para hospedagem de serviços de cache CDN. Uma das coisas que a gente está tentando aqui, né, pessoal, que as CDNs paguem por essa hospedagem de rack. Tá ok? Aí, a largura de banda necessária para poder alimentar esses caches, aí vai ser rateado entre os participantes do projeto. Ok? A tal ponto de, se mais tarde as CDNs decidam colocar sua infraestrutura naquele Internet Exchange, o custo vira zero. Porque a gente sai com o projeto OpenCDN. O OpenCDN serve para poder fazer essa transição aí. Tá? Então, se mais tarde as CDNs falarem, não, agora já vale a pena colocar infraestrutura nesse Internet Exchange, se eles colocarem, a gente tira o projeto OpenCDN. E aí vira igual São Paulo. Tá? Então, essa é a ideia desse projeto aí. Então, importante aqui, né, pessoal, que vai ter rateio. Tá? Então, aqui. E aonde que a gente vai começar isso? A gente vai começar aqui, em Salvador mesmo. Né? Tá? Então, por isso que é uma coincidência, mas Salvador foi escolhido aí para ser o piloto. E a gente pretende lançar isso mês que vem. Então, mês que vem, a gente espera que esteja tudo operacional, quer dizer, que as negociações estão em andamento, a infraestrutura já está montada, esperando os servidores chegarem. Tá? Então, é isso que a gente espera. Então, quer dizer que... Mas a CDN, né, pessoal? Mas o que são essas CDNs aí? Né? Quer dizer, parece uma coisa assim, mágica, né? Mas, historicamente, né, só por curiosidade, quer dizer que a CDN partiu de um desafio que o inventor da web, né, o Tim Berners-Lee, propôs aos colegas do MIT, conceituado Universidade Americana. E ele já sabia, já em 95, que ia ter congestionamento. Tá ok? Então, ele propôs aos colegas, falou assim, vamos encontrar uma solução para poder resolver o problema de congestionamento que vai acabar acontecendo. E o pessoal do MIT trabalhou e inventou esse negócio chamado CDN. Tá ok? E constituiu a empresa chamada Akamai, né, que iniciou sua operação em 97 e já em 99 já estava aqui no Brasil. Tá? Então, só para ter uma ideia do que é a CDN aí, quer dizer que... Então, basicamente, as CDNs são redes, né, para você replicar o conteúdo, fazendo com que esse conteúdo fique mais perto dos consumidores. Né? Então, quer dizer que as CDNs, né, quer dizer que começaram com empresas especializadas, tipo a Akamai, e aí depois as empresas que, digamos, contratavam a Akamai, né, viram que o volume era muito grande, começaram a montar suas próprias CDN. Então, Google, Netflix e outros aí partiram para poder fazer as suas próprias redes. Tá? Então, a ideia é sempre ter esse conteúdo mais próximo do usuário final. E aí, espalharam toda essa estrutura em vários data centers, dentro dos ISPs, sempre mais próximo do usuário final. Tá? Bem, o que a gente quer fazer, né, sair dessas duas filosofias que estão vigentes, né, a filosofia chamada Bring Home, que é os cache em data center e em pontos de troca de tráfego, com infraestrutura própria, quer dizer, que a própria CDN monta a sua estrutura e disponibiliza o conteúdo.
e nessa filosofia interdip, que é basicamente cache nos ISPs. Então, os ISPs bancam toda a infraestrutura. O que a gente está querendo criar é isso daqui, né? A gente ter alimentações a partir de São Paulo, né? E mais a banda internet, né? Quando você tem todos esses sateios aí, a ideia é que a gente crie um novo conceito, chamado conceito OpenCDN, que no qual, quer dizer, que a infraestrutura vai ter custo compartilhado entre as CDNs também. Quer dizer, que a ideia é essa. Quer dizer, por isso que a gente lançou essa ideia aqui já há mais de um ano atrás. Quer dizer, que o que está sendo discutido dentro das CDNs é a possibilidade de também pagar essa infraestrutura, que é a infraestrutura de data center. É uma infraestrutura que é mais fixa, né? Quer dizer, que a parte variável é essa banda necessária para poder alimentar. Isso vai ser rateado com todos os demais. Tá? Bem, temos vídeo aí, se vocês quiserem assistir. Tá? E aqui para dizer que a gente está fazendo em Salvador. Tá? A gente tem um desenho aqui que mostra o que acontece nesse projeto. Basicamente, a gente vai ter um link ponto a ponto entre São Paulo e o projeto OpenCDN, que é um sistema autônomo, né? Onde que vão estar colocados os caches das várias CDNs. Isso daqui é ligado ao EX local, onde todos os participantes que estão conectados ao EX local vão poder pegar o conteúdo desse sistema autônomo do OpenCDN. Tá ok? Então, essa é a ideia. Bem, falando um pouquinho mais sobre o X, né? Quer dizer, que naquele incidente lá, do que aconteceu lá com o Snowden, né? Quer dizer, que numa reportagem da revista Fortune, né? Quer dizer, que o XBR aí foi citado, né? E, obviamente, né? Quer dizer, que como uma ação, né? Do governo do governo, digamos, brasileiro, né? Para poder se proteger contra ações americanas aí, né? Então, quer dizer, que como que a gente foi o país mais bisbilhotado após os Estados Unidos, obviamente, uma estrutura desse tipo ajuda a manter o tráfego local. Então, é importante que o mundo também enxergue a gente como sendo estratégico a nível de país. Por isso que uma estrutura desse tipo não pode estar na mão de organizações que não sejam brasileiras. Bem, vocês aí, durante todo esse processo, durante todo esse ano de existência do X aí, praticaram o que a gente chama de Donut Internet. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas já está em alguns livros, né? Basicamente, né, o que acontece é que, no passado, o sistema autônomo, para poder acessar um outro cliente de outro sistema autônomo, ele tinha que passar pelo núcleo e depois ir até outro sistema autônomo. Então, essa parte central aqui ganhava dinheiro, né, porque vendia trânsito aqui, aí, como que esse, para conversar com esse, tinha que passar pelo centro, ele acaba ganhando dinheiro com isso. Com o Internet Exchange, o que acabou acontecendo é que todo esse pessoal que está em amarelo acabaram participando de ponto de troca de tráfego. Ou seja, ele, para conversar com outro sistema autônomo, amarelo com amarelo aqui, ele não mais necessita de alguém de trânsito. Okay? Então, isso traz uma economia, e isso foi chamado de Donut Internet. Tá ok? Porque agora a gente saca isso daqui, né? E tudo isso daqui fica aparecendo o quê? Uma rosquinha, né? Então, esse conceito aí é o que vocês vieram praticando durante todo esse tempo aí. Tá ok? E aqui tem alguma coisa um pouco mais pensante para vocês aí. Esse aqui, né, pessoal, foi um pessoal aí que apresentou um trabalho aí num dos eventos, e para vocês pensarem, né, quer dizer, que esse paper aqui foi apresentado em 2010, mas vale a pena ler, tá? Porque ele fala sobre a transição de um modelo de hierarquia trânsito, né, para
um peering mesh. Ok? Então, isso aqui é para vocês pensarem. Porque esse paper fala basicamente que ele foi motivado, né, por medições e evidências anedóticas, né, aquelas que são ditas pelos participantes, que indicavam que a internet estava evoluindo rapidamente de uma hierarquia de múltiplas camadas, né, aquela hierarquia Tier 1, Tier 2 e assim por diante, construídas principalmente com links de trânsito, né, modelo cliente-servidor, para uma malha densa, formada principalmente por links de peering. Isso lembra o quê, pessoal? Pontorca de tráfego, né? E aí eles citam os facilitadores. Crescimento do número de pontos de troca de tráfego. Constata que fração significativa de tráfego internet originada de poucos provedores de conteúdo, ou CDNs, né? Naquela época, Google, YouTube, Akamai, Limelight, detinham uma grande fatia do tráfego internet. Tinha grande penetração aí de vídeo stream, web TV, e substituição gradual, naquela época, né, dos arquivos compartilhados peer-to-peer por serviços de download direto, que é o que temos hoje massivamente. E você tinha a dominância de poucos provedores de conteúdo em busca web, redes sociais online e entretenimentos online. É o que está acontecendo, né? E, né, eles falam assim, interligação de sistemas autônomos são dinâmicas e visam, basicamente, minimizar custos operacionais, maximizar a receita de trânsito e ou melhorar o desempenho e confiabilidade da rede. Então, esses são os motivadores aí. E o pessoal usa, assim, capacidade computacional massiva, faz um processamento caríssimo e chega a algumas conclusões aí, né? Quer dizer, com vários modelos que tem nesse paper aí, por isso que eu falo para vocês darem uma lida aí. Bem, o que acaba acontecendo, né, pessoal? Você tem aqui um provedor de conteúdo que antigamente comprava trânsito de um provedor de trânsito pequeno, que se conectava a um provedor de trânsito grande, que, por conseguinte, conectava um provedor de trânsito pequeno e atendia o cliente final. Esse modelo muda para provedor de conteúdo, provedor de trânsito pequeno e cliente final. Então, esses dois aqui que ganhavam alguma coisa, deixaram de ganhar. A mensagem que tem aqui, né, pessoal, é que a ideia é que vocês rentabilizem o seu negócio com o cliente final. Porque basicamente, o trânsito, né, ele é um ganho difícil. Tá? Quer dizer, que vender trânsito é um negócio difícil. E, cada vez mais, com esses movimentos que estão acontecendo, a ideia é que fique dessa maneira aqui. Tá? Então obviamente, né, quer dizer que a dificuldade aqui, né, é que esse provedor de trânsito pequeno aqui, ele tem que saber operar um sistema autônomo. Essa é a maior dificuldade. Mas aí o NIC aí ajuda nesse processo. Estamos dando curso. Então, quer dizer que o que a gente visualiza é que mais tarde, né, quer dizer que a coisa vai para esse modelo aqui. Isso acaba indo para o que eles chamam de modelo peering mesh. Tá? Então, apesar de ser um artigo antigo, parece que a coisa está evoluindo nesse sentido. Tá? Então, é só para vocês pensarem um pouco aí. Tá? Aqui tem alguns números, né, que a gente colocou aqui, que achei interessante, né, que a gente vê nessa linha verde aqui o crescimento de quantidade de sistemas autônomos participantes, únicos, né? Nessa linha vermelha, que é o pico, e azul a média, né, do ponto de troca de tráfego. E estamos quase batendo lá os 3 tera. O que vamos assim, deixa um gap é essa distância entre a média e o pico, né? Quer dizer, que parece que está crescendo, né? Então, isso aqui é só como curiosidade, e a gente está trabalhando nesse aspecto aí também. Quer dizer que...
E assim, né, pessoal, Internet Exchange também, a gente está vendo aí que está interessante também para poder mitigar ataques. Quer dizer que um grande banco, ele acabou se conectando ao Internet Exchange de São Paulo com grande capacidade e para simplesmente mitigar ataque. Mas o que ele não esperava é que a quantidade de tráfego atendido através do Internet Exchange, ele não esperava que fosse tão alto. Entendeu? Então quer dizer que o que ele está fazendo agora é diminuindo o trânsito dele. Tá? Porque vocês estão lá. Tá? Então, também quer dizer que a preocupação dele foi acertar num, acertou em outro. Né? Então, acontece essas coisas. Né? Bem, aqui também temos, né, agora, falando um pouquinho do que eu gostaria que vocês utilizassem, né, esse sistema que a gente chama de CIMET, a medição da qualidade. São 11 anos de trabalho sendo feito. Basicamente, a equipe aí desenvolve medições aí para sistema web, né, browser, e também algumas applets via Windows, né, e Chrome via web, né. Aí você tem aí a parte CIMET Mobile, né, para Android e iOS. Então a gente tem isso daí. E temos algumas parcerias, né, feitas aí com a Fiesp, né, esse monitor banda larga, que, na verdade, a Fiesp presta também, além de disponibilizar software baseado no nosso, é que eles têm um helpdesk, tá, ok? Coisa que a gente não tem. Quer dizer, que a gente fez esse acordo com eles porque a gente sabia que ia dar chamadas de helpdesk, né, pois se a gente disponibilizasse um software capaz de ficar medindo na máquina do usuário de tempos em tempos, né? Então a gente deixou isso para que a Fiesp atendesse o usuário final. Tá? Então, com isso, a gente não onera o nosso custo de pessoal. E o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o CIMET Box. A gente fica distribuindo essas caixinhas, né? Essas caixinhas aí fazem teste no AS 14026 nos pontos de troca de tráfego. Tá? São feitas medições de IPv4 e IPv6. Tá? A gente tem feito várias medições aí, né, no decorrer do ano. Né? A quantidade de sistema autônomo que a gente está atendendo está baixo, está só 644. Lembra que a gente tem mais de 4.600. Tá? Então, o que eu gostaria de pedir para vocês é que, se puderem utilizar caixinhas capazes de portarem esse software aí agora open source, tá, ok? Então a gente disponibilizou esse software via open source, então vocês podem vocês mesmos mexerem e integrarem no roteador que vocês distribuem para o usuário de vocês, desde que suportem OpenWRT, tá, ok? Então, se vocês puderem fazer isso, agradeço. Aqui tem a quantidade de CIMET Box que a gente tem espalhado pelo Brasil, parece muito, né, pessoal? Mas isso daqui representa apenas 3.000. Tá, ok? 3.000 CIMET Box que a gente espalhou pelo Brasil. Quando a gente olha assim, fala assim, poxa vida, a gente tem vários aí, né? E tem vários também na América Latina aí que andaram pedindo para a gente acabou dando um gostinho para eles aí do que se trata. Bem, velocidades medidas. O que eu posso dizer, né, que o que a gente constata aí nessas medições, né, que a região norte, né, esse gráfico aqui só exemplificando, no eixo horizontal aqui é a velocidade e no eixo vertical aqui a porcentagem medidas em cada uma dessas bandas aqui. Tá? Então, o que a gente nota é que de 2015 para 2016, a quantidade de medições feitas com velocidades maiores aumentou. Okay? Então, é isso que a gente percebe de 2015 para 2016 em praticamente todas as regiões. Tá? Então, aqui também, né, quer dizer, que vocês notem que há um deslocamento aqui para faixas maiores, né? Ok?
a região sul aí, né? Aliás, a região nordeste, né? Também, né? Você vê um deslocamento de velocidades baixas para velocidades mais altas, né? Então, o que a gente acaba presenciando, né, é que vocês estão disponibilizando velocidades mais altas em todas as regiões aí, tá? Então, é isso que acaba acusando aí o que tá sendo medido aí, tá? Então, notem vocês aqui na região sudeste, né, olha, que fica mais evidente aqui, né? Ó. Olha só a quantidade de medições feitas acima de 50 mega, né? É bastante grande em relação ao ano anterior, tá? Então, a gente vê que há uma oferta de serviços aí de bandas maiores aí nessas regiões. Importante também que essa caixinha faz o que a gente chama de gerência porta 25. Gerência porta 25 é para poder minimizar o spam, né? Então, com isso daqui, a gente acaba testando aí, tanto em IPv4 quanto em IPv6, se a rede está praticando a gerência de porta 25 ou não. E o que a gente percebe é que, vamos dizer assim, 67% fazem a gerência de porta 25, 16% sem gerência e 17% parcial, tá? Em parte da rede. Então, isso aqui a gente detecta via o CIMET Box. Então, isso aqui é importante aí também que vocês prestem atenção se vocês estão sendo, a rede de vocês está sendo usada para spam ou não. Então, a gente consegue acusar isso. Aqui na parte de IPv6, né, 65% está sem gerência, 35% tem gerência de porta 25. BCP 38, não sei quantos de vocês sabem, né, mas a BCP 38 é simplesmente negócio do spoofing, né? Ver se tem usuário de vocês aí usando IPs que não é dele para poder sair da rede, ok? Então, a gente analisa se vocês estão praticando esse Best Current Practice 38, né? Que é as melhores práticas correntes, né? Referente a anti-spoofing. Então, a gente também faz essas medidas, né? Fazendo medições aí de anti-spoofing na mesma rede, spoofing de outra rede, spoofing de rede privada. Então, com isso daí, a gente faz essas medições e acabou acusando que 59% das redes permite spoofing, 41% não permitiu spoofing. Tá ok? Mas esse número precisa chegar mais próximo de 100%. Bem, redes privadas, né? Quer dizer, que aqueles... você sair com IP de rede privada aí, com spoofing privado, quer dizer, que tem 36% permitiu spoofing privado, 64% não permitiu. Aí, a gente também conseguiu também acompanhar como é que foi a evolução aí do IPv6 aqui no Brasil, né? Então, basicamente, né, esse gráfico aqui mostra mês a mês, né, quer dizer, que janeiro, fevereiro, né, março, quer dizer, que como é que está a evolução do IPv6 a nível Brasil. Notem vocês que o IPv6 não está limitado só nas capitais, ele tá avançando também para cidades menores aí, né? Quer dizer, que então é interessante esse aspecto aí, né? Quer dizer, que mês a mês aí a gente vê que o IPv6 está crescendo. Mas notem vocês, né, para aquele assunto internet das coisas, temos que usar IPv6. Tá? Então, é importante que vocês também trabalhem para que a rede de vocês seja IPv6. Bem, importante aqui, né, que o CIMET Box, né, além de fazer esses testes aí, a interface está amigável para quem usa. Quer dizer que ele pode visualizar aqui todos os testes realizados em TCP, a parte de jitter, a parte de latência, né? Então, você colocando esse roteadorzinho na casa, né, ele fica medindo de tempos em tempos qual que é a banda que ele está recebendo de tempos em tempos. Ok? Então, é legal para poder ver como é que está a saúde do acesso. Tá, ok? E ver também se o jitter está variando ou se a latência está variando. Então, esse é um roteador que tem umas medições muito boas, né?
Aí também foi disponibilizada aqui, né, a parte de tráfego de dado consumido. Então, aqui, né, quer dizer que quando você disponibiliza um gráfico desse tipo, você observa algumas coisas estranhas acontecendo, né, e aí você fala assim, poxa vida, o que está acontecendo nesse momento aqui? Pode ser, né, que esteja utilizando a rede doméstica de modo inapropriado, alguma invasão de alguma máquina, coisa do gênero, porque esse tráfego é um tráfego inesperado, principalmente se acontecer de madrugada. Tá? Então, você consegue visualizar. Bem, eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Isso aqui também é outra coisa interessante aqui, né, na parte de geolocalização. Né, isso aqui muitas vezes você pergunta, eu estou pegando o conteúdo do Google aonde? Conteúdo do Facebook aonde? Quer dizer que, então, ele consegue também, mediante as datas, mostrar qual que é o servidor. Quer dizer que, então, através dessas siglas aqui, você consegue saber se ele está pegando aqui ou lá nos Estados Unidos. Então, essas informações aí, dessas medições aí, né, elas acabam sendo mostradas se o cache que ele está acessando é aqui do Brasil ou lá fora. Então, isso é uma coisa que está sendo disponibilizada. Uptime, né, quer dizer que ele vê aqui em que momento o acesso ficou indisponível. Tá? E aqui ele mostra aqui o BCP38, se está ok ou não, nesse caso aqui está ok. Bem, o SAR eu já tinha falado, né, é um beta, né, está substituindo o Looking Glass do X aí, essa é a ideia, né, mas ele vai guardar histórico. Então, com isso daí vocês vão poder ver o que aconteceu antes. Quer dizer, que não simplesmente na visão do que é hoje aí do Looking Glass do X. Bem, as adoções da IPv6, a gente faz vários cursos aí, né? Distribuímos também livros de laboratório para várias universidades, tem várias universidades utilizando o livro de laboratório de IPv6, tá ok? Várias palestras, né? Em vários eventos também, então disseminando IPv6 aí, que hoje a gente está com algo como 20%, né? Mas a ideia é que isso cresça até chegarmos à totalidade. Bem, aí também participamos em vários cursos, em diversas localidades, em vários estados, ok? E também aqui, né, esses cursos aqui de boas práticas aqui para sistemas autônomos, né, procurem endereçar aí, digamos, conectividade AX, procurem endereçar essas configurações de redes aí para que não sejam atacadas e coisa do gênero, tá? Bem, esse projeto aqui talvez muitos de vocês não conheçam, né? É um hotline, é um telefone aí que é utilizado para comunicação entre sistemas autônomos, chamado INOC DBA, que a gente mantém, tá? Aqui tem a quantidade de chamadas que são realizadas dia a dia. Aí serviço NTP, né? Como que hoje vocês são obrigados a fazer guarda de log, NTP, né, para sincronizar a máquina de vocês. Então, a gente disponibiliza esse sistema NTP aqui, que, no nosso caso aqui, a gente, além do sistema GPS, a gente também adota o padrão de Césio do Observatório Nacional. Então, quer dizer que, se os americanos resolverem desincronizar o sistema GPS, nós estamos garantidos. Tá ok? Então, o relógio Césio aí. E mais importante aqui, né, pessoal, sobre a Semana de Infraestrutura esse ano. Nós vamos mudar de local. Nós vamos para o WTC, em São Paulo. Tá? Então, é um local maior, mais confortável, ok? Então, a gente espera que vocês participem, né? Vai ser de 4 a 7 de dezembro, a primeira semana, né? De segunda a quinta. Tá? Então, a ideia é que tenha o X-Fórum na segunda e terça, aí depois, quarta-feira, GTR, e na quinta, o GTS. Tá ok? Então, agradeço aí, pessoal. Obrigado aí, o Pará já me deu. Desculpa, Milton. Tem que pedir desculpa para o Milton, né? Que o Milton... Bom, você vai ficar aqui hoje, amanhã, está aí o pessoal para poder estar esclarecendo dúvidas, mas de antemão agradeço bastante aí. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado,
Eu queria pedir encarecidamente a vocês que voltem um pouquinho antes do que a gente estava prevendo, para que depois tenha